Olá pessoal, chega de acidente? Este é o canal ASE Segurança do Trabalho com mais um vídeo da série Nova NR18. Hoje nós iremos falar sobre os andaimes suspenso. O sistema de fixação e sustentação e a estrutura de apoio dos andaimes suspensos deve suportar pelo menos 3 vezes, pessoal, 3 vezes os esforços solicitantes e ser precedido de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Então, nada de improviso, nada de achar que qualquer pessoa pode construir ou direcionar a montagem desses andaimes. Não é isso, tem que ser por um profissional legalmente habilitado para fazer os cálculos devidos aí da capacidade do equipamento. A sustentação de andaime suspenso em platibanda ou beiral da edificação deve ser precedida de laudo. Olha pessoal, quando fala de laudo, fala de especificação técnica, de verificação estrutural sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Então eu tenho uma platibanda, pessoal, eu vou falar aqui da situação da Baixada Santista, em São Paulo, né? Nas regiões aqui da Baixada Santista. Nós temos prédios muito antigos, prédios com 30, 40, 50 anos. E você tem ali uma platibanda, né, que geralmente passa por manutenção, pintura ou revestimento da sua estrutura. Só que lá dentro, ninguém sabe como é que está aquela estrutura, pessoal. Então o correto vai montar um andaime suspenso, né? Vai montar um andaime suspenso, tem que ser feito um laudo técnico do nível de resistência daquela platimbanda. Não é montar de qualquer jeito. Ah, mas eu não tenho certeza se essa estrutura vai aguentar. Então busca outro ponto de ancoragem. Busca outro ponto onde ofereça a resistência necessária para a montagem desse equipamento. Não pode ficar atirando aí no vento. Tem que ter certeza, porque você vai colocar a vida dos colaboradores em risco. Às vezes monta um andaime para 2 pessoas trabalhar nesse andaime suspenso, e como é que você vai atribuir uma carga se não sabe se a estrutura vai ter capacidade de suportar? Se não tiver cuidado, não só o andaime, mas desce junto com o andaime trabalhador e desce ainda a estrutura platimbanda por cima dos trabalhadores. Então não é brincadeira, é um trabalho de muita responsabilidade. É proibida a utilização do andaime suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo, né? Quem sabe aí como funciona o andaime suspenso, então os cabos que sobram, eles têm que ficar na parte de baixo da edificação, de forma a não trazer um sobrepeso para esse equipamento, né? Aqui já está dizendo que ele tem que suportar pelo menos 3 vezes a sua carga. Então, quando você desenrola completamente o cabo, que ele chega até lá embaixo, ele não vai exercer nenhum peso, nenhum sobrepeso sobre o equipamento. Se você deixa ele enrolado na própria estrutura, ou tem lá um sistema de adaptação para enrolar na própria estrutura, você vai estar aumentando a carga imposta sobre esse equipamento. Outra situação sobre o andaime suspenso, ele deve possuir placa de identificação, né? Nessa placa vai estar indicando a estrutura, o nível de resistência, da capacidade do equipamento, né? Ter garantida a estabilidade durante todo o período de sua utilização através de procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamento específico para tal fim, né? Então isso aí, a garantia da estabilidade do equipamento durante a sua utilização, ela depende muito das verificações que são feitas. O grande problema é que se você, às vezes, vai iniciar uma obra que vai durar 1 ano, o cara monta um equipamento desse, realmente, na hora que monta ele está bem estruturado, tudo certinho, e só vai observar as condições de instalação novamente na hora de desinstalar o equipamento.
tem que ser feito o trabalho de verificação, checklist diário do equipamento, para observar como ele está se comportando, porque vai estar em movimentação. Possuir no mínimo 4 pontos de sustentação independentes, né? Muito interessante isso aqui, 4 pontos de sustentação independente, ou dentro de um projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, se os pontos de ancoragem correspondem com pelo menos 2 pontos para cada linha de cabo, né? Mas isso não pode ser uma incógnita, tem que ser realmente algo específico e garantido aí por profissional legalmente habilitado. Dispor de ponto de ancoragem do sistema de proteção individual contra queda, né? Independente do ponto de ancoragem do andaime. Lembra que a gente falou, pessoal, que nunca se deve instalar os pontos de ancoragem do sistema de proteção individual contra queda na mesma linha, nos mesmos pontos de ancoragem onde vai usar a linha de vida e usar o andaime suspenso? Então, tem que ser pontos distintos, né? Independentes. Dispor de sistema de fixação, sustentação e estruturas de apoio, precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, né? Então, dispor de sistema de fixação e sustentação e estrutura de apoio. Tudo isso elaborado por engenheiros, né? Ter largura útil da plataforma de trabalho de, no mínimo, 65 centímetros, para ter um espaço de logística, de deslocamento do trabalhador, né, durante a realização das suas atividades. Agora, o que não pode fazer é sobrecarregar o espaço físico, né, obstruir o espaço físico com materiais, pessoal. Dentro de balancinho só deve ser utilizado os equipamentos que vão ser utilizados pelo trabalhador. E nada, pessoal, absolutamente nada de deixar, terminou sua atividade, seja para a hora de almoço ou para outra finalidade, ou para o término da sua atividade, nada de deixar materiais e ferramentas dentro dos balancinhos, porque pode acontecer, às vezes o trabalhador deixou um monte de ferramenta dentro do balancinho, terminou sua atividade, ele foi embora durante a noite, né? Muitas vezes começa, dependendo do lugar, se for um lugar que tem incidência de ventanias muito fortes, né, vai começar a cair peças lá de cima e causar possivelmente acidente aí com as pessoas que passam ali nas áreas adjacentes à instalação do andaime suspenso. A placa de identificação do andaime suspenso deve ser fixada em local de fácil visibilização, né? Visualização, e conter a identificação do fabricante e a capacidade de carga em peso e o número de ocupantes, né? Isso aí a gente já tinha visto. Pessoal, peço um pouco de paciência para a aplicação desse vídeo, que esse assunto demanda uma certa atenção, um certo cuidado, né? Então vai esticar um pouco mais aí, mas vem conosco aí. Vamos lá. O sistema de contrapeso, quando utilizado, como forma de fixação de estrutura de sustentação do andaime suspenso, deve ser invariável quanto à forma ou o peso especificado do projeto. Então, quando houver uma necessidade de contrapeso no equipamento, isso deve ser bem especificado, está dentro de um projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, porque não pode ser qualquer coisa, né? Outro erro que muita gente comete no uso dos andaimes suspensos é na hora de fazer o deslocamento, né? Na hora de descer ou subir o andaime, levantar demais, deixando aí com inclinação de mais de 45 graus, e isso pode trazer acidentes, né? Possuir peso conhecido e marcado de forma indelével em
cada peça, né? Muitas vezes não há possibilidade de, em alguns pontos, você ter pontos de ancoragem fixos para a descida desse balancinho. Então são usadas estruturas, plataformas, que como se fosse cavaletes, né? E para esses cavaletes tem os locais onde são colocados pesos, contrapesos correspondentes, né? Só lembrar que os balancinhos devem ter sua estrutura capaz de suportar pelo menos 3 vezes a sua capacidade. Então os contrapesos devem ser correspondentes com a carga imposta sobre o equipamento, mas para dimensionamento desses contrapesos tem que ser feito por um profissional legalmente habilitado. Não é qualquer pessoa que é só colocar um monte de peso lá e achar que é suficiente. Tranquilo, pessoal? Possuir contraventamentos, né, que impeça seu deslocamento horizontal, né? Aí o sistema de suspensão do andaime deve ser feito por cabos de aço, garantir o seu nivelamento, ser verificado diariamente pelos usuários e pelo responsável da obra antes de iniciarem seus trabalhos. Pessoal, isso aqui não é uma brincadeira. Antes do início das atividades, deve ser realizado o checklist do equipamento, principalmente pelo operador, pelo trabalhador que irá executar suas atividades ali. Tá certo? Os usuários e o responsável pela verificação devem receber treinamento e os procedimentos para a rotina de verificação diária. Então, o checklist a empresa deve designar um encarregado ou alguém do setor de segurança do trabalho, reunir os trabalhadores envolvidos na atividade, ensinar, mostrar para eles como deve ser o preenchimento do checklist, para que haja uma conscientização e a responsabilidade do trabalhador. Ele tem que fazer aquilo diariamente e antes da atividade. Por quê? Se acontecer um acidente no qual não foi registrado a não conformidade do equipamento no checklist, a responsabilidade passa a ser exclusivamente do trabalhador. Agora, se o trabalhador fez o checklist, notificou uma não conformidade, comunicou ao setor responsável que não resolveu, aí, a partir daí, a empresa é responsabilizada por omissão. Mas deve ser rigorosamente anotado esse tipo de situação. Tranquilo? Em relação ao andaime suspenso, é proibido. Vamos ver algumas proibições para o uso do andaime suspenso. Utilizar trechos em balanço, né? Aquilo que a gente observou, às vezes o trabalhador ele fez sua atividade e às vezes ficou algum ponto aqui em cima. O que é que acontece? O cara suspende o balancinho para poder alcançar aquele ponto onde precisa fazer um reparo da sua atividade, né? Interligar suas estruturas. Não pode, pessoal. Eu tenho uma atividade que vão ser 6 metros. Vão ser 6 metros. Mas a empresa que trabalha com locação ou venda do andaime suspenso, ela tinha só um equipamento de 2 metros e outro de 4 metros. Então, você pegar essas duas estruturas e interligar. Não pode fazer isso. E a gente vê muitas vezes o trabalhador, além de fazer isso, ainda fica passando de um balancinho para o outro. Então, quando os acidentes acontecem, aí vão procurar o culpado, né? Utilizá-lo para transporte de pessoas ou materiais que não estejam vinculados aos serviços de execução. Eu falei que esse vídeo iria demorar um pouco mais, uns 20 minutinhos, hein? Mas vai ser interessante, principalmente para você que é do setor, tá bom? Principalmente que você que trabalha com balancinho e executa trabalho em altura. Os guinchos
de cabos passantes para o acionamento manual devem ter dispositivo que impeça o retrocesso do sistema de movimentação, ser acionado por meio de manivela ou outro dispositivo na descida e subida do andaime. O andaime suspenso com acionamento manual deve possuir piso de trabalho com comprimento máximo de 8 metros, quando utilizado apenas um guincho de sustentação por armação. É obrigatório o uso de um cabo de aço de segurança adicional, ligando a um dispositivo de bloqueio mecânico ou automático, observando-se a sobrecarga indicada pelo fabricante do equipamento. Então, pessoal, seguindo passo a passo, não vai acontecer acidente, entendeu? Dúvidas? Pega o manual do fabricante de montagem, de manutenção do equipamento, né? E coloca em prática de acordo com o que está estabelecido. Tranquilo? Fazendo isso, vamos ter a garantia da produtividade e a segurança da integridade física dos trabalhadores. Até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre os andaimes suspensos motorizados.